Então, ontem foi o dia do arrego mundial para aquele que luta contra o comunismo mundial. E quando eu falo de comunismo mundial, eu não estou usando uma hipérbole, eu não estou usando uma figura de linguagem. Eu estou falando o que eu quero dizer. É ipsis literis comunismo mundial nessa treta de repatriados, algemados, imagina, direitos humanos e blá, blá, blá. Todo mundo passou a maior vergonha. E aí, tanto o governo da Colômbia, quanto o governo brasileiro, quanto o governo mexicano, eles recuaram. Mas como a mídia mainstream está fazendo um monte de fake news, porque eles podem, é necessário que a gente meta a mão nessa cumbuca, estabelecendo para vocês uma timeline, inclusive uma timeline desde 1980, que sempre aconteceu, do jeitinho que aconteceu agora, mas nenhum governo de esquerda abriu a boca para falar E teve ali um momento exato onde Donald Trump fez todos os governos recuarem de uma só vez. E eu vou passar para vocês agora nesse vídeo. E nessa edição a gente também vai comentar a respeito dos presidenciáveis citados por Jair Messias Bolsonaro na entrevista com a CNN que a gente cobriu aqui. Agora estão todos no alvo da justiça do Brasil, que na minha opinião não pode ser chamado muito de justiça, né? Fica comigo, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Não tem como começar, né, a edição de hoje sem falar dos 80 anos que nós comemoramos ontem da libertação de Auschwitz pelo Exército Vermelho. Eu gostaria que vocês percebessem nessa notícia que a Rússia ela não foi convidada para a cerimônia de homenagem às vítimas do Holocausto pelo seguinte: tem muita gente aí falando, porque a Rússia ajudou a libertar. O Exército Vermelho era quase 80% composto de ucranianos que lutaram ferrenhamente contra o nazismo, tá? E se você não sabe, você fica aí falando de Zelensky, blá, 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 Zelensky é neto de judeu, sobrevivente, de uma família sobrevivente do Holocausto. Então, todo o nosso respeito ao povo judeu, a Israel e aos sobreviventes que são heróis, tá bom? Guardem bem isso no coraçãozinho de vocês. Todo o nosso respeito a eles. Vamos lá. Bom, vamos falar do Teatro do Absurdo, né? Janja vai dar um pulinho em Roma, representar o presidente da bagaça do Brasil, porque isso aqui virou uma zona, tá? Porque o que vai acontecer lá em Roma? Vai acontecer uma reunião do Conselho da Aliança Global contra a Fome. Quem propôs essa aliança? Foi o Brasil, através da Janja. Isso foi startado lá no Janjapalooza, que na boca de faminto, aquele monte de dinheiro que foi gasto lá, na boca do faminto, até agora não chegou absolutamente nada. O fato é que depois daquele grande evento, 80 países querem, né, se tornar signatário dessa grande iniciativa e tal. E aí agora vai ter a reunião lá em Roma para determinar quem fará parte do Conselho. E, obviamente, como foi uma iniciativa brasileira, isso não tem como dar certo, já vou explicar para vocês. Como foi uma iniciativa brasileira, claro que Lula quer a presidência, né? Quem é o candidato é o Wellington Dias, que cuida aí das coisas todas, né? Do Ministério de Cidadania, de Fome, da tonga, da mironga, do cabuletê. E é óbvio que lá em Roma ninguém sabe que nos últimos 2 anos os alimentos básicos aqui no Brasil aumentaram quase 300% por causa de uma gestão perdulária do pudim de pinga, do pudim de cachaça. Então seria muito bom se tivéssemos brasileiros lá em Roma fazendo uma grande manifestação na frente do lugar onde vai ter esse evento, avisando para todo mundo, olha, o Brasil não pode ser presidente disso. Por quê? Eles só propuseram essa grande união contra a fome como cortina de fumaça para o que está acontecendo na economia do Brasil neste exato momento, desde que Bolsonaro saiu do poder. Este é o ponto. E aí, Janja, que agora é a representante oficial do pudim de cachaça, estará lá no lugar de Lula. Vou falar uma coisa para vocês. É o teatro do absurdo. É o teatro do terror. Como que pode um país que está administrando tudo que está acontecendo aqui no Brasil nesse exato momento, pode se arvorar presidente de um conselho para a luta contra a fome, blá, 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 blá. Não é? Pois é. Vamos seguir. Vamos falar aqui
dos deportados algemados, que foi aquela festa. Foi aquela indignação seletiva geral, todos os ministros falando bosta, influenciador falando bosta, todo mundo falando M na rede social, dando entrevista para a mídia mainstream, jornalistas de CNN falando alhos e bugalhos. Mas o que vocês precisam saber é que o governo Biden, tá, deportou mais de 3 mil imigrantes para o Brasil em 2 anos. Dados mostram que 32 voos chegaram ao aeroporto de Confins em Belo Horizonte entre os anos de 2023 e 2025. Tá? Esse voo, que está todo mundo fazendo esse escândalo, é o 33º voo. Como que vieram esses deportados? Todos algemados, exatamente como este último voo. E aí? Esses anos de gestão de Janjo não fez escândalo por quê? Ficou quietinho por quê? É indignação seletiva que a gente chama? É indignação seletiva. E óbvio que isso causou uma rusga diplomática. Primeiro com Gustavo Petro, que Gustavo Petro, ao saber que deportados estavam vindo algemados e blá blá blá, resolveu recrudescer e disse: eu desautorizo a entrada de aviões norte-americanos com imigrantes colombianos em nosso território. Ou seja, Trump ia ficar impedido de mandar, né, os próximos aviões, porque já tem fila lá da gestão Trump, tá? Só que esse último que chegou, que fez esse escândalo todo, ainda era da gestão de Biden. Pois bem, esse foi o pontapé inicial. Aí Nicarágua falou, México falou, Brasil falou, imagina que falta de humanidade desse louro malvadão. Vou estabelecer uma linha do tempo para vocês entenderem. Lewandowski proibiu o uso de correntes e algemas e determinou avião da FAB para deportado dos Estados Unidos. Porque até agora ele estava dizendo para Trump, temos deportados aí? Ele não perguntou se temos criminosos aí, criminosos brasileiros ilegais. Temos deportados aí? Então tá, eu vou mandar o avião da FAB buscar. Porque se vier no avião americano, virá de acordo com a legislação americana. Aí Lewandowski estava lá, batendo com as coisas, tudo na mesa. De repente, no meio do dia de ontem, sai esta notícia. Secretário Marco Rubio autoriza restrições de vistos para funcionários do governo colombiano e seus familiares imediatos. Meu amigo, primeiro, o colombiano não ia poder mais ir para os Estados Unidos, por quê? Porque a embaixada, né, o setor consular dos Estados Unidos na Colômbia já estava fechado para visto de colombiano para os Estados Unidos. E além disso, ainda tinha essa cereja do bolo, né? Restrição de visto para funcionários do governo, seus apoiadores e seus familiares diretos, tá? Imediatos. Rapaz, foi o samba do crioulo doido aqui no Brasil. Olha só o que aconteceu em seguida. Primeiro, Gustavo Petro, né, fez um textão dizendo: Trump, não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é meio chato. Mas confesso que tem coisas que valem a pena. Gosto de ir nos bairros negros de Washington. E é claro que a rede social catou o Gustavo Petro nos bairros negros de Washington. Não me parece um bairro negro. E ele com a sacolinha, né, da etiqueta aqui, Brooksfield. Quem já consumiu sabe quanto que custa. Então é socialismo para todos os colombianos produtores de impostos, mas para ele a fina flor do capitalismo. Isso aqui não me parece um bairro negro de Washington. Voltando aqui, aí lá no finalzinho ele fala um monte de bobagem, aí ele fala, ó, a partir de agora a Colômbia está aberta ao mundo, de braços abertos, somos construtores de liberdade, vida e humanidade. Ou seja, depois que houve aquela ameaça de que o seu visto dos seus colaboradores, dos seus funcionários oficiais e familiares diretos estariam cancelados, Petro peidou na farofa. Peidou na farofa. Acabou. Já pode vir, tá tudo certo. Estamos abertos para o mundo inteiro, inclusive para você. Aí teve também, antes disso, uma treta do 25% de imposto, 50% de imposto. Como ficou tudo resolvido do jeito exatamente que os Estados Unidos queria, acabou tudo. Aí, em seguida, vem Lewandowski.
Não queremos provocar nem afrontar os Estados Unidos, diz Lewandowski sobre imigrantes. Porque será que ele estava muito preocupado com isso aqui? Vou cancelar os vistos. Tudo seu, dos funcionários, dos familiares diretos. Vocês estão tudo enroscado. Vocês estão tudo lascado. Tá bom? E aí Lewandowski falou, pelo amor de Deus, nós não queremos nem provocar, nem afrontar os Estados Unidos. A coisa não parou por aí não, tá? Ela foi fundo. Bem, a nova presidente esquerdista, mega blaster, ultra esquerdista do México, também voltou atrás e disse que aceitará os 4 mil mexicanos de volta. Então, esta é uma lição muito boa que Trump dá na prática, que para barrar um maluco, só um maluco e meio. Para segurar um doido, só outro doido. E eu espero que as autoridades competentes aqui no Brasil entendam que o Trump, ele é o doido e meio, ele é o muito doido, entendeu? Porque vai sobrar para todo mundo. E, sinceramente, é isso que eu espero. Trocando de gato para ganso, de pato para ganso, Petro derrota Trump e Trump recua. Essa é a manchete que a mídia mainstream está espalhando por aí, tanto nos seus perfis quanto em seus portais. Renato Souza disse, Donald Trump recua e Casa Branca retira a taxação de 25% sobre produtos importados da Colômbia, que entram nos Estados Unidos. Vistos de autoridades do país latino serão mantidos. Lógico, foi o Petro que peidou na farofa, foi o Petro que voltou atrás, não foi o Donald Trump, né? E aí temos a Suave dizendo que Trump arregou o eixo político. Agora, a Casa Branca diz que o governo da Colômbia vai receber o avião de imigrantes deportados e, por isso, não vai sofrer sanções ou ter seus produtos taxados. Brasil 247, Petro derrota Trump, Estados Unidos cancelam tarifas contra a Colômbia. Sabe o que me dói? É que tem muita gente que lê o Brasil 247, principalmente o pessoalzinho de universidade. E os jovens de vocês, os filhos e netos de vocês, chegarão em casa dizendo que Petro meteu uma trolha no Trump. E vocês têm que estar minimamente preparados para esclarecer essa galerinha, que não, filho, o negócio foi ao contrário. Por isso que eu resolvi estabelecer uma linha do tempo aqui para vocês, tá? Vamos falar sobre a delação Cid? Vamos. Eu comentei com vocês há uns 2, 3 dias atrás, quando eu fiz a cobertura da entrevista que o presidente Bolsonaro deu para a menina da CNN, lá, jornalista lindíssima da CNN, que o tratou com muito respeito, inclusive muita admiração, que o nome das pessoas que estavam sendo mencionados seriam caçados, seriam perseguidos. Foi ou não foi? E aí, depois de toda a influência, de todo o sucesso que Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro fizeram nos Estados Unidos, e por Bolsonaro ter citado Flávio Bolsonaro, adivinha nas costas de quem a injustiça do Brasil colocou o alvo? Nas costas de Michele e Eduardo Bolsonaro. E como que a injustiça fez isso? Trazendo um assunto requentado de parte da delação do Mauro Cid, que dá conta de que Michele e Eduardo queriam o golpe, estavam incitando Bolsonaro a dar o golpe. Isso é crime. Eles fizeram isso publicamente. Foi por causa deles que se formou aquela manifestação durante quase 90 dias na frente dos quartéis? Não sei qual é o problema, se fosse verdade. Mas como Mauro Cid já veio a público, não, né? Vazaram uma conversa dele com um amigo, dizendo que ele só estava falando que estavam mandando, que era a única coisa que os ministros queriam, é que Cid falasse o que os ministros queriam. Então a gente não tem como confiar, né? Não somos idiotas. Mas a coisa ainda fica pior, porque o doutor Paulo Cunha Bueno, ele que tem um livre acesso às autoridades do STF, tem um bom trâmite, uma boa caminhada e tal, até ele, que faz parte do sistema e por isso foi contratado, até ele está espantado. Olha o que ele falou. Mais uma vez, nós, a defesa do presidente Bolsonaro, somos surpreendidos pelos reflexos de uma investigação que se tornou insólita por sua disfuncionalidade legal. A divulgação em órgão de imprensa da íntegra de um dos depoimentos colhidos nos autos da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid,
causa espécie indignação na medida em que repete-se o detestável e recorrente script dos vazamentos seletivos. Nossa defesa manifesta seu inconformismo diante do fato de que, enquanto lhe é sonegado acesso legal aos termos da referida colaboração, seu conteúdo, por outro lado, veio e continua sendo repetidamente publicizado em veículos de comunicação, tornando, ao final, o sigilo uma imposição apenas à defesa dos investigados. Investigações semissecretas, em que às defesas é dado acesso seletivo das informações, impedindo o contexto total dos elementos de prova, são incompatíveis com o Estado democrático de direito que nosso ordenamento busca preservar. Doutor Paulo, faz uma pergunta. Cadê a OAB para garantir os seus direitos de advogado e de ter acesso a todo o devido processo legal? Pergunta aí, cadê a OAB? Então, pasmem, senhores, a situação do Brasil está tão grotesca que nem um advogado que supostamente tinha bom acesso às mais altas autoridades, se é que vocês me entendem de quem eu estou falando, nem ele está entendendo por que a coisa está pitando no ponto que está. Até ele está revoltado. E eu, sabendo quem é o Dr. Paulo Cunha Bueno, não vi a OAB abrir a bosta da boca para falar um nada para garantir os direitos deste advogado, mas é só porque ele está advogando contra Jair Messias Bolsonaro. Talvez se fosse contra um outro político de esquerda, pego com um monte de dólar na cueca, apartamento cheio de dinheiro, mala cheia de dinheiro, talvez ele mantivesse a sua boa penetração nas altas hordas do país. Gente, é triste, é triste. E aí, claro, Bolsonaro mencionou Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro como bons nomes, nomes de peso. Claro, a injustiça já vai tentar criminalizar Michele e Eduardo. Eu sinto que eles vão conseguir. Por quê? Porque não tem mais lei mesmo, você sendo criminoso, não sendo criminoso. Pergunta uma coisa, Daniel Silveira ainda está preso? Por ele ter quebrado a regra de sua progressão de regime para ir no hospital? Daniel Silveira está preso. Só isso que eu quero saber. Tá bom. E um dos nomes também que foi mencionado foi o do Flávio Bolsonaro. E ontem nós ficamos sabendo que o STF pode reabrir o caso explosivo para os Bolsonaros. Repousa desde maio de 2023 no gabinete de Gilmar Mendes um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro que pode levar à reabertura do caso da rachadinha de Flávio Bolsonaro. É ou não é o que eu estou falando? É possível presidenciável? Vamos colocar um alvo nas costas. Eu quero que vocês guardem em perspectiva que um dos nomes que Bolsonaro falou também foi o de Tarcísio de Freitas. Vamos aguardar se ele será criminalizado? Entendedores entenderão. E eu coloquei aqui, né? Já foram Eduardo e Michele, agora é o Flávio Bolsonaro, diz a mídia de quinta. A STF pode reabrir, né, o caso e tal. Absolutamente todos os possíveis candidatos mencionados por Jair Bolsonaro serão criminalizados. Eu estou aguardando o Tarcísio. Vamos ver o que acontece. Enquanto isso, Luiz Inácio está preocupado com a desinformação, gente. É absurdo para onde que esse país está indo. Olha só o que ele falou. O país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, precisa parar de ser um país em via de desenvolvimento. Pelo amor de Deus, nós já jogamos muita chance fora. A gente não pode permitir levantar de manhã com o celular ouvindo mentira, dormir com o celular ouvindo mentira, almoçar com o celular ouvindo mentira, ir no banheiro com o celular ouvindo mentira, almoçar com companheiros sem conversar porque estão ouvindo mentira. O país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, precisa parar de ser um país em via de desenvolvimento. Podem escrever aí, tá? Ele falou tanto do celular que daqui a pouco eu acho que ele vai proibir o celular, não é? Por quê? Cara, vamos tirar as redes sociais, vamos tirar o Zap, vamos tirar o tudo. A gente faz blog. Vamos fazer blog, não é? Isso tudo por acesso à internet. Ele está falando de celular, que o celular é que conta mentira? O celular é que conta mentira.
não tenham nenhuma ilusão. Esse negocinho aí que passou de que é proibido estudante com celular na escola é uma forma de privar os estudantes de ter acesso à verdade através das redes sociais. Verdade esta que ele chama de mentira e toda a corja deles. Então, o que é insuportável para um governo tirano? A verdade sendo propagada sem limites e sem cabresto. Isso é insuportável para um governo tirano. Porque o governo tirano ele não tem medo da mentira, porque ele a pratica de dia e de noite. Eu mostrei aqui para vocês as manchetes de portais de esquerda que estão falando da batalha aí entre Donald Trump e Gustavo Petro. Eles não têm medo da verdade. Eles não têm medo da mentira, perdão. Eles têm medo da verdade, que a verdade continue circulando, porque isso faz com que a popularidade deles despenque, exatamente como está acontecendo com Luiz Inácio, que saiu também uma pesquisa ontem dizendo que pela primeira vez, que é uma grande mentira, mas um instituto de pesquisa, inclusive esquerdista, pela primeira vez a desaprovação de Lula é maior que a aprovação. E claro que eles vão ficar apavorados, óbvio que eles vão ficar desesperados. E eles vão recrudescer nesse quesito, tá? Então vamos nos preparar, porque pode ser que venha muita porrada e bomba por aí. Sobre aquele negócio que eu falei, que para segurar um doido só outro doido, eu estou falando muito sério, eu espero que Donald Trump também entenda que ele vai ter que ser muito doido. Que podia, né, sair um comunicado daquele assim, de que certo órgão da República, todos os fulano que tem lá, dos ovo, dos urubu, tudo, com visto cancelado para eles e colaboradores deles, funcionários deles e familiares deles. Deus, ia ser demais. Eu não sei como que você se sente sobre essa possibilidade, mas eu me encho de um sentido de justiça que eu garanto para vocês, nunca mais vai me abandonar, nunca mais eu vou duvidar de nada, prometo, palavra de honra. E aí, como é que você está no meio desse imbróglio? Deixa aí nos comentários. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, que agora você pode dar como liberdade. doarpravaleria@gmail.com e na descrição. Eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Nosso trabalho precisa muito do seu apoio para passar a ter braços e ferramentas para poder fazer muito mais do que a gente faz aqui diariamente. Beijo no coração, estou com vocês nos comentários. Caprichem, mas não exagerem, porque afinal de contas a democracia relativa anda muito suscetível, muito sensível, muito tribo-fu para o nosso gosto.